quero falar hoje sobre a Casa da Misericórdia. Não é a Santa Casa da Misericórdia, isso é outra pregação, é só a Casa da Misericórdia. E para isso eu vou-vos convidar a lerem comigo um texto que vai surgir ali, em João capítulo 5, versículos 1 a 9. Vamos fazer uma leitura responsiva, vamos ficar em pé. Eu leio a primeira versão. As crianças do Super Igreja podem descer, entretanto. Eu vou ler o primeiro versículo e vocês leem o segundo e assim sucessivamente. Diz assim então: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, manchos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto vocês cada vez estão melhor a ler, mais sutil. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, e o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, agora todos. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Amém. Agora, antes de sentar, diga aí à pessoa que está ao seu lado: olha, vamos ouvir com muita atenção a palavra do Senhor. Amém? Podem sentar. Então, diz que Betesda significa Casa da Misericórdia ou lugar de derramamento. Era um tanque que ficava junto à Porta das Ovelhas, quando se ia ao templo levar, em Jerusalém, levar os cordeiros para o sacrifício. Quem levava os cordeiros tinha que entrar por uma porta com os animais, por uma determinada porta, para não fazer grande confusão. É chamada Porta das Ovelhas. E este tanque ficava aí muito perto, e havia uma tradição popular que dizia que vinha um anjo de vez em quando e agitava as águas, ocasionalmente, e o primeiro que entrasse nessas águas seria curado. Este versículo está em alguns manuscritos antigos, noutros não está, mas provavelmente era um costume pagão, era uma tradição pagã, pré-cristã, que uma vez que os arqueólogos descobriram, muito perto desse tanque, do tanque de Betesda, descobriram um antigo templo romano. Portanto, provavelmente, esta era uma tradição que os judeus, ou parte dos judeus, incorporaram, e daí se falar o João Evangelista, o autor do Evangelho, ter incluído essa tradição, digamos assim, naquilo que estava a passar neste episódio. A verdade é que este homem tinha estado doente toda uma vida, há 38 anos. Era paraplégico ou paralítico, e ele não podia mover-se, porque a questão era que, quando as águas eram agitadas, ele esperava que as águas fossem agitadas, então, quando ele não podia entrar, claro que não era um anjo que agitava as águas, tudo isto era, mas havia alguma agitação das águas, por vento ou qualquer coisa, e quando as águas eram agitadas, ele queria entrar e não conseguia. Bom, o homem não tinha ajuda, tanto que quando Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado, em vez de ele responder, ele disse: "Oh Senhor, como é que eu hei de ser curado? Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim." E esta desculpa, ou a desculpa não, esta justificação, em vez de responder que queria ser curado, sim, ele respondeu: "Como é que eu posso?" Ele tinha os olhos focados no tanque e não em Jesus, porque ele não conhecia Jesus ainda, a sua graça, a sua virtude. Então esta postura, esta resposta simboliza abandono, um sentimento de abandono e de falta de esperança.
Como é que eu hei de ser curado? Quando a água é agitada, eu não consigo chegar lá, eu sou paralítico, portanto alguém tem que me transportar, mas mete-se outra à frente e eu estou sempre tramado. Eu fico sempre para trás. E esta forma, sentimento de abandono, de falta de esperança, é como as pessoas se sentem muitas vezes. Quando têm uma luta, uma dificuldade, uma doença, um problema financeiro, um problema relacional, um problema qualquer na sua vida, no seu trabalho, seja como for, é o grande problema. As pessoas sentem-se abandonadas muitas vezes por quem lhes podia talvez dar uma mão, quem os podia ajudar e que muitas vezes não ajuda nesta sociedade tão egoísta como nós estamos a viver, e estas pessoas sentem-se abandonadas e sentem que perderam a esperança. É como as pessoas se sentem, é como este homem. E, portanto, quando Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado, ele justificou a sua situação de abandono. Ele começou a lamentar-se. Não é? Muitas vezes, quando nós falamos com uma pessoa, por causa de um problema, a tendência é a pessoa lamentar-se. E isto significa uma certa situação de abandono, resignação. Não é? Uma certa resignação é como as pessoas se sentem e como as pessoas agem. E nós, portugueses, temos muito aquela coisa da sina, do fado. É o meu fado, é a minha sina. Eu nasci para sofrer. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas a dizerem isto? Eu nasci para sofrer. Eu já ouvi pessoas dizer, as mulheres da nossa família nasceram para sofrer. Não é? Coisa assim do género, não é? Uma certa resignação, um certo sentimento de abandono. Alguma coisa que, de facto, não ajuda. E eu gostava de sublinhar algumas coisas importantes hoje sobre este episódio. O primeiro é que Deus oferece a sua graça a todos, sem exceção. O homem não pediu ajuda, mas Jesus ofereceu-lhe. Jesus procurou. Não foi ele que foi ter com Jesus, foi Jesus que foi ter com ele. Porque Deus busca sempre os necessitados. Ele não espera que o homem o procure muitas vezes, ele toma a iniciativa. Todos nós sabemos que a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, diz Deus. Mas há muitos que não buscam Deus e acabam por ser achados por Ele. Já repararam? Há pessoas que acontece que não andam à procura de Deus, mas num momento qualquer da sua história, Deus aparece-lhes ao caminho. Não é? E este homem não tinha ajuda, não sabia como é que havia de resolver o problema, mas a misericórdia de Deus revelou-se na sua vida. E muitas vezes Deus revela-se mesmo a quem não o procura ativamente. Veja o caso de Saulo de Tarso. Ele procurava Deus? Não. Ele pensava que estava a fazer um favor a Deus, a perseguir os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, os cristãos. E um dia Deus surgiu-lhe. Deus surgiu-lhe no caminho de Damasco. E foi quando ele baixou as armas, baixou os braços e Deus pôde então lidar com ele na sua fragilidade, despojado da sua religiosidade, despojado dos sentimentos negativos que tinha no seu coração contra os filhos de Deus, contra os discípulos de Jesus, e Deus pôde lidar com ele, e Deus pôde transformar a sua vida de tal maneira que fez dele o homem mais importante do Novo Testamento a seguir a Jesus. Amém? Então, Deus oferece a sua graça a todos. Não vale a pena nós entrarmos numa de autocomiseração, termos pena de nós próprios. Coitado de mim, eu sou uma pessoa, sou muito infeliz, Deus está distraído comigo, Deus não quer saber de mim, ou ninguém quer saber de mim. É muito fácil nós entrarmos neste espírito. Este espírito não nos ajuda, este espírito só nos lança para baixo. Vamos arregaçar as mangas, vamos mexer-nos, vamos procurar ajuda, vamos dar-nos à relação, vamos procurar Deus, porque Deus é a resposta e Deus tem a resposta para cada uma das nossas dificuldades. Amém? Outro aspecto que eu quero realçar é que a cura vem através de Jesus e não através de superstições. As superstições muitas vezes são constituem uma esperança condicional e falível. Este tanque de Betesda e esta tradição, que vinha certamente do paganismo pré-cristão, representava a esperança humana em soluções sobrenaturais, mas incertas e limitadas. Porque nunca se sabia
quando é que as águas iam ser agitadas, e só o primeiro é limitado, porque só o primeiro que entrasse é que poderia ter hipóteses de cura. Então, a cura não vem por substituições, e as pessoas andam demasiadamente atrás de substituições. Até no nosso meio, até entre os cristãos, há muitas substituições. Já não falo do catolicismo, que está cheio de substituições de uma ponta à outra, mas falo mesmo entre os evangélicos. Muitas vezes nós queremos as nossas próprias substituições. Olha, há pessoas que têm o hábito, eu conheci pessoas que tinham esse hábito de, Deus há de ter uma palavra para mim hoje, uma palavra para mim. E então fecham os olhos, isto é tipo, eu chamo isto o jogo da cabra cega. Fecham os olhos, abrem a Bíblia em qualquer lado e depois põem o dedo e dizem, este é o versículo que Deus tem para mim. E depois vão ver. Isto é perigoso. Isto não tem nada a ver com Deus. Deus não trabalha assim. Então, houve alguém que fez isso. E quando ele abriu os olhos, leu o versículo e viu. E Judas foi e enforcou-se. Senhor, esta não vale, vamos a outra. Vamos a outra. Abriu noutro sítio, fechou os olhos outra vez, com o dedo e tal, e pôs no outro versículo. E tu vai e faz o mesmo. Este irmão nunca mais fez isto. Porque eu acho que Deus tem sentido de humor. Não é? Nunca mais fez isto. E às vezes as pessoas jogam com versículos. Mesmo às vezes nas redes sociais, jogam um bocadinho com versículos, às vezes por tudo e por nada, jogam com versículos, assim para quê? Defender as suas teses, as suas opiniões, as suas ideias. Vão buscar um versículo, há sempre um versículo que dá jeito. Eu costumo dizer que a Bíblia é das coisas mais elásticas que existem. Porque a gente estica e encolhe conforme o nosso gosto. Quando queremos interpretar, se não atendermos às regras de interpretação sérias, para interpretar a Bíblia, que a Bíblia tem regras de interpretação, então nós podemos cortar parte do versículo, tirar uma palavra, tirar uma frase, tirar a frase do contexto, e eu já ouvi pessoas a pregar num sentido que era exatamente o oposto daquilo que a Bíblia dizia. Portanto, dá para tudo, é elástico. E por isso nós devemos ter um grande respeito. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos acrescentar nem retirar um til nem um jota do texto. Então nós devemos procurar perceber o sentido do texto, entender o sentido do texto. E é por isso que os cristãos devem estudar a Bíblia, para saber qual é a base da sua fé. Conta-se uma história há muitos anos, também, eu já contei isto na escola bíblica, de uma jovem que casou. Isto antes dos telemóveis, e a rapaziada nova não sabe o que é isso. Mas havia uma coisa chamada telegramas telefonados. A gente telefonava para o CTT e dizia, eu quero mandar um telegrama telefonado. E aquilo pagava-se um valor por cada palavra. Pronto, e a gente dizia as palavras, eles tinham lá uma máquina que introduziam aquilo e depois era um papel que era depois levado para o estafeta, que ia levar a casa da pessoa para quem nós mandávamos o telegrama. Não havia e-mails, não havia telemóveis, não havia, mesmo os telefones com fio eram muito limitados. Portanto, era num tempo que já lá vai há muito. E uma jovem foi casar e havia um casal, muito amigos dela, que não puderam ir ao casamento por qualquer razão, ou estavam longe, e pensaram, vamos mandar um telegrama telefonado. Então, a nossa irmã telefonou para o CTT e disse, quer mandar um telegrama telefonado. Então faz favor de dizer. Então é assim, isto é um texto bíblico que fica em 1 de João 4,18. E depois ela recitou, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Isto ia ser um telegrama caro, tinha muitas palavras. E a outra senhora lá, a telefonista, pôs João 4,18, não ligou lá ao primeiro, 1 de João 4,18. Tem João 4,18. Então a rapariga a jovem que casou naquele dia, foi abrir um telegrama. Aqui um telegrama do nosso casal amigo.
Sabe o que é que diz em João 4,18? Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Então, cuidado com esse jogo, com as superstições, no nosso meio mesmo, com esses jogos de versículos para aqui e para ali, cuidado. Tirar versículos do contexto, cuidado com isso. Amém? A cura vem através de Jesus e não das capacidades humanas, ou mesmo quando as capacidades humanas são insuficientes. Sabe uma coisa que vem à minha mente quando eu, aqui há tempos, estava a pensar neste texto? É que, de certa forma, o tanque de Betesda, esta situação da pessoa, as águas agitadas, depois entrar, representa, de certa forma, uma solução humana, mas, de certa forma, representa a medicina. Representa a medicina. Há dias vi um vídeo de um pregador que dizia que eu acho que os psicólogos, os crentes não deviam ir aos psicólogos, porque então quando houve por Elias e outros e não sei o quê, eles foram ao psicólogo. Isto é uma premissa errada e é uma coisa sem pés nem cabeça, porque a psicologia tem 100 anos. Portanto, não havia psicólogos há 2000 anos, há 13, há 4000 anos não havia psicólogos. Mas havia médicos e a medicina foi-se aperfeiçoando aos poucos. Não é? Nós vemos que Lucas, um dos discípulos de Jesus, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, era médico. Só que a medicina naquele tempo era uma medicina muito, muito, muito atrasada. E Deus deu sabedoria aos homens, ao longo, especialmente do século XX, dos últimos 100 anos, para haver um salto gigantesco na medicina, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, para que as pessoas preservem a saúde, para que as pessoas curem a doença. Isso é uma bênção de Deus. Amém, irmãos? O mais curioso é que eu não acredito que aquela pessoa, se tiver um problema de saúde, de coração, não vá ao médico. E o mais curioso ainda é que ele usa óculos. E valia a pena perguntar, então, mas você usa óculos porquê? Se você não acredita em nada, é tudo o Espírito Santo, então porquê é que você usa óculos? Porque não vê. Então porquê é que não vê? Porquê é que não ora para ser curado da sua vista? Ok? Então a nossa fé tem que ser uma fé madura, uma fé responsável, uma fé equilibrada. Se nós não podemos resolver um problema que temos, podemos sempre recorrer a Deus, mas Deus deu-nos também a medicina, Deus deu-nos a psicologia, Deus deu-nos os psicólogos, os psicoterapeutas, deu-nos um conjunto de ofertas, digamos assim, de recursos, de ferramentas, para nós podermos ser abençoados. Faz lembrar aquela história da grande inundação que houve, do homem, que vocês já ouviram falar, que é um grande crente, um super crente, e então diz, mas não há problema, Deus vai-me salvar, eu não vou morrer afogado. E as águas começaram a subir, e foram os bombeiros com um barquinho, lá, um pneumático. Oi, amigo, vamos embora. Deus vai-me livrar, vai-me salvar e tal. Mas olha, que isto vai continuar a subir. Mas Deus vai-me salvar e tal. E pronto, e ficou em casa, subiu para o primeiro andar, e depois as águas continuaram a subir, depois foi mais alguém outra vez tentar resgatá-lo, ele também disse, não, Deus vai-me salvar, subiu para o telhado, porque as águas continuavam a subir, e no fim vem um helicóptero a tentar resgatá-lo do telhado. Ele disse, não, Deus, eu confio em Deus, Deus vai-me salvar. A verdade é que o homem morreu afogado. E quando chegou à presença de Deus, ele disse, Senhor, então eu disse que tu me salvavas. E Deus disse, mas eu mandei 3 pessoas para te salvar, tu não quiseste. Está a entender? Nós não podemos espiritualizar as coisas de tal maneira que achamos que Deus só trabalha no sobrenatural. Não, Deus trabalha também no natural. Deus não está limitado por coisa alguma. Ele trabalha no plano natural e no plano sobrenatural. E no plano natural ele usa quem quer, como quer, da maneira que quer e quando quer. E nós temos de ter olhos abertos para ver como Deus se move, muitas vezes através de outras pessoas. Amém? E não está sempre à espera de ver apenas um sinal no céu. Então eu acredito que o tanque de Betesda representa, de certa forma, a medicina. Mas às vezes a medicina não chega lá. E aí Jesus tem a resposta. Amém?
A cura vem através de Jesus, apesar das barreiras humanas. O problema é que naquele dia era sábado. O sábado, o dia sagrado dos judeus, e o homem foi curado, agarrou na sua esteira, pôs debaixo do braço e pôs-se a andar. E os religiosos, quando o viram, ficaram zangados, porque ele estava a andar, a carregar uma esteira debaixo do braço, uma espécie de cama, vá lá, debaixo do braço, num dia de sábado. Isso era considerado trabalho. Portanto, isso desafiava a tradição religiosa. Isso gerou um conflito com os fariseus. Então os judeus, diz lá a palavra do Senhor, disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Não podes levar o coisa. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio me disse: toma o teu leito e anda. Então, às vezes, nós temos que prestar atenção àquilo que Jesus diz, e às vezes Jesus diz para passarmos por cima de certas tradições religiosas. Ui? Foi Jesus que disse para agarrar no leito e ir. Quer lá saber. Perguntaram-lhe depois: quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo. Encontrou este homem no templo e disse: olha, agora que já estás curado, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia estas coisas no sábado. Então a cura vem através de Jesus e não através das barreiras humanas. Amém? A obediência a Deus traz transformação. Ouça, quando você obedece a Deus, a transformação é imediata. Há coisas que não se veem logo, mas há uma transformação imediata. Porque quando eu decido obedecer a Deus, há qualquer coisa dentro do meu coração que muda, e da minha mente. Há qualquer coisa que muda. Há uma coisa que muda. Ainda que os outros possam não ver logo toda a mudança, mas há qualquer coisa que muda e é imediatamente. E o homem creu e agiu em conformidade. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, logo. E tomou o seu leito e andava. Imagine que o homem dizia assim: estás a gozar comigo. Eu estou há 38 anos, toda a minha vida fui paralítico, nunca consegui mexer-me sozinho, e agora tu dizias uma coisa aí e eu ficava curado. Não. Mas ele percebeu, o homem entendeu que a ordem de Jesus, que Jesus era um homem virtuoso, e acreditou e creu na palavra de Jesus, e agiu em conformidade. E, portanto, quando nós obedecemos a Deus, há uma mudança, uma transformação imediata que acontece na nossa vida. Os outros podem ver completamente logo, podem ver em parte, podem não ver totalmente, mas há uma mudança que acontece. Amém? Mas mais, a cura do corpo é sempre um convite para a cura da alma. A cura do corpo é sempre um convite para a cura da alma. Deus não está preocupado só com o teu corpo. Deus está preocupado com o teu ser por inteiro. Corpo, alma e espírito. Nós temos uma canção antiga que cantávamos: corpo, alma e espírito entrego a ti, Senhor, em sacrifício vivo e tal. Portanto, Deus está interessado na tua pessoa, no teu ser, tal como Ele te criou. No teu corpo, na tua alma, na tua mente. A alma inclui a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E na tua mente e no teu espírito. Então, salvação significa cura completa. Salvação não significa apenas a pessoa pensar: bom, agora já sou um discípulo de Jesus, estou salvo, quando morrer vou estar nos braços de Jesus. Não, não é só isso. A salvação que Deus anuncia é para o homem todo. É para o homem todo. E por isso Ele disse: não peques mais. Muda também a tua vida, o teu estilo de vida. Nós podemos pensar: coitadinho, era um paralítico que não pecava. Não pecava, não. Todos pecaram, diz a Bíblia.
e destituídos estão da glória de Deus. Toda a gente peca, mesmo quem está acamado numa cama, pode pecar por palavras, por pensamentos. Eu já conheci casos de pessoas que tinham uma vida normal, a certa altura, estou-me a lembrar de uma pessoa que ficou com uma carga de diabetes terrível, ficou cego, ficou praticamente acamado, e, ouça, aquele homem era tão mau, que ele tratava tão mal a mulher, que tinha uma paciência para cuidar dele. Vejam bem o que é cuidar de um marido que está cego, acamado. Ele insultava, ele gritava com ela, ele estava sempre mal disposto. Portanto, não pense, coitadinho, não, coitadinho não, é um ser humano. Também faz escolhas, também pode fazer escolhas, também pode querer ir pela esquerda ou pela direita. Por isso Jesus disse, agora não peques mais. Não peques mais. Porque a cura do corpo é sempre um convite para a cura da alma. Há pessoas que olham para o Evangelho, para um certo Evangelho, que põe uma ênfase muito grande na cura física, esquecendo o resto. Olha, Jesus uma vez curou 10 leprosos. Quantos é que voltaram para lhe agradecer? Houve um adorador. Houve alguém cuja vida mudou também por dentro, não apenas na sua carne. Os outros 9 não. Então, Deus está interessado no teu ser completo, na forma como tu pensas, na forma como tu falas, na forma como tu te relacionas com as outras pessoas, na forma como tu ages no mundo, neste mundo, na sociedade. Deus está interessado também em ti, não é só na tua saúde. E mesmo na saúde, Deus está ainda mais interessado, não apenas que tu sejas curado, mas que tu preserves a tua saúde quando a tens. Amém, irmãos? É mais importante preservar a nossa saúde, fazer com que a nossa saúde possa prosperar, do que apenas sermos curados quando a doença chega. E finalmente, águas paradas não curam ninguém. Segundo aquela tradição, só havia cura quando as águas eram agitadas. Mas a Bíblia fala das águas vivas e das cisternas rotas, lá em Jeremias. E diz que o povo do Senhor devia deixar as cisternas rotas, que não retêm as águas. Numa cisterna são águas mortas, a água apodrece. A água torna-se impraticável, não serve para beber, não serve para nada, porque fica suja, não é? E estas cisternas por vezes estavam rotas, portanto a água ia-se sumindo aos poucos e desaparecendo. Mas ele fala em águas vivas e diz lá ao seu povo Deus, através do profeta Jeremias: porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O que é que fez o povo do Senhor no Antigo Testamento? Tantas vezes, reiteradamente, fez que ia através dos deuses, atrás dos deuses das nações. Muitas vezes eles deixavam de seguir a Deus, deixavam de ouvir a voz de Deus, deixavam de prestar atenção à voz dos profetas que Deus levantava para falar no seu nome, e iam após as tradições da terra, as tradições dos povos à sua volta. Iam atrás do culto às divindades dos povos cananitas, dos povos à sua volta. E em Samaria, um rei casou com uma rainha que vinha lá da Fenícia, e ela trouxe o culto de Baal e os profetas de Baal. E depois Elias teve que se enfrentar com eles. Mas este relato que nós temos é apenas um exemplo. Aconteceu durante muitos e muitos anos com o povo de Israel. Tanto que as pessoas pensarem que o povo de Israel só adorava a Yahvé, o Deus que se revelou a Abraão, é falso. Tinha dias. Havia alturas em que sim, outras alturas não. Andavam por aqui e por ali. Os profetas andavam sempre a chamar a atenção da prostituição espiritual do povo. Porque aquele povo tinha uma aliança com Deus. Tinha uma aliança com Deus. E estava constantemente a trair essa aliança com Deus. Através do culto, da devoção a outros deuses, aos deuses da terra,
das terras à volta, dos povos à volta. E muitas vezes Deus levantava um profeta para chamar a atenção. E eles perseguiam o profeta e tentavam matá-lo tantas vezes. E muitas vezes isto aconteceu. Tanto que é só a partir do exílio da Babilónia que o povo caiu em si e disse: nós estamos aqui. Nós sabemos porque é que estamos aqui. É porque nós falhamos para com o nosso Deus. Eles pelo menos tinham a consciência de porque é que estavam ali. Eles podiam chorar junto aos rios da Babilónia, pendurar as harpas nos salgueiros e não terem gosto para cantar quando os babilónios pediam para eles cantarem folclore da sua terra, as canções da sua terra. Eles: como é que nós podemos cantar se nós estamos longe da nossa terra? Não, estamos tristes. Mas eles sabiam porque é que estavam ali. Eles sabiam que Deus tinha permitido aquele exílio para que os confrontar com a sua infidelidade à aliança que eles tinham feito enquanto povo descendente de Abraão, que tinham feito com o seu Deus. Eles preferiram cavar cisternas, como Deus diz em Jeremias, cisternas cuja água apodrece e são cisternas rotas. Ouça, às vezes nós ouvimos de pessoas que fizeram um caminho connosco e eram pessoas abençoadas, felizes, abençoadas. E a certa altura as pessoas preferiram deixar o Deus das águas vivas e cavar as suas próprias cisternas. E começaram a cavar uma cisterna, pensando: agora é que eu vou ser feliz, agora é que eu vou fazer o que quero, etc. E essas pessoas foram cavando essas cisternas. E as cisternas revelaram-se rotas, as águas estragadas, ainda por cima rotas. Não resolveram o seu problema. Mas Deus continua a dizer: voltem-se para mim e eu vos abençoarei. Arrependei-vos, ouvi. Ouve, ó Israel, diz o Senhor. Quantas vezes Deus não dizia isto através dos profetas? E muitas vezes há pessoas hoje que não dão espaço a Deus para os abençoar. Põem de lado as águas vivas e vão atrás das idolatrias de outros deuses, sejam eles quais forem. Colocam no altar coisas, pessoas, situações, em vez de Deus. E tudo aquilo que nós pomos à frente de Deus na nossa vida é o nosso Deus. Não é? Se Deus não está no primeiro lugar, então quem é que nós pomos em primeiro lugar na nossa vida? Qual é a nossa grande prioridade na nossa vida? Isso é o nosso Deus. E se o nosso Deus não é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus único, nós estamos em idolatria. Nós estamos a adorar um ídolo. Seja ele uma pessoa, seja ele um grupo de pessoas, seja ele uma carreira, seja o dinheiro, seja uma profissão, seja uma posição social, seja aquilo que for. As águas paradas não curam ninguém. Nós precisamos de vir às águas vivas. Aleluia. Buscar as águas vivas de Deus. Deus nos traz, representa estas águas vivas. Águas vivas falam de saúde, falam de dessedentar a nossa sede, falam de lavar a nossa imundícia, falam de nos refrescar, falam de nos abençoar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade um dia de ir a uma fonte numa montanha, que a água sai lá de dentro, das entranhas daquela montanha, e ela sai fresquinha, sai pura, sai fantástica. Isto é que é água. Pois é, Deus é assim. Deus não se pode comparar com nenhuma água engarrafada, nenhuma água industrializada, nem nenhuma água de qualquer espécie, que pode até tirar a sede durante os momentos, mas não tira, são águas que não nos fazem saltar para a vida eterna, como Jesus disse à mulher de Samaria. O nosso Betesda, o tanque da cura, supera as superstições, as capacidades e as barreiras humanas. É Jesus.
Ele supera tudo isto, supera as superstições, supera as capacidades limitadas, as barreiras humanas. Jesus supera tudo isso. Ele é a nossa fonte das águas vivas. Ele é a nossa casa da misericórdia. A nossa casa da misericórdia. Vamos chegar em pé. Gostaria que curvasses a nossa cabeça durante os momentos. Quando eu digo que Jesus é a nossa casa da misericórdia, é porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Jesus veio ao mundo por um ato de misericórdia. Deus enviou o seu Filho amado para que nós pudéssemos reatar a nossa ligação com Ele. Trazer salvação. Dentro de umas semanas nós vamos celebrar o Natal. E os coros de anjos nos céus das campinas de Belém cantavam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Glória a Deus nas alturas. E a maneira de nós glorificarmos Deus é reconhecer a sua graça e a sua misericórdia na nossa vida. Amém? É a sua graça e a sua misericórdia. Foi por misericórdia que Jesus curou todos aqueles enfermos nos dias que nos relatam os Evangelhos. Foi por misericórdia que Jesus ressuscitou os mortos. Foi por misericórdia que Jesus expulsou os demónios. Foi por misericórdia que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Foi por misericórdia que Jesus acalmou as tempestades. Foi por misericórdia que Jesus anunciou o Evangelho do Reino. Foi por misericórdia que Ele se entregou a si mesmo por nós. Ele é a nossa casa da misericórdia. Aleluia, aleluia. Se tu precisas de uma intervenção de Deus na tua vida, quer tu comeces por pensar, dar lugar no teu coração e na tua mente a este princípio da misericórdia. Deus é misericordioso. Jesus é a minha casa da misericórdia. E eu verdadeiramente confio nele. Eu sei que ele me ama. Se você crê nisto de todo o seu coração, repita comigo. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que o meu Deus é um Deus de misericórdia. Eu sei que o meu Deus é um Deus de oportunidades, de segundas oportunidades e terceiras oportunidades e oportunidades sem fim. Aleluia. Se você crê que Deus é um Deus de misericórdia, então ponha nele a sua fé, ponha nele a sua convicção. E talvez, como este homem que se sentia impotente, incapaz, dependente dos outros, rejeitado, esquecido, talvez este é o tempo de você deixar de autocomiseração, ter pena de si próprio e dizer: eu posso ser abandonado pelo pai ou pela mãe, mas Deus nunca me abandona. E por isso eu posso contar com Ele. Eu sei que Ele é a minha casa de misericórdia. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele falará o melhor por mim, sobre a minha vida. Ponha a sua mão sobre o seu coração, agora sobre o seu peito, e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, esta manhã eu oro pelo Teu povo, Senhor. Eu oro por cada um daqueles que estão, Senhor, talvez nestas circunstâncias, a sentirem-se como este homem, abandonados, desprezados, ignorados, impotentes, Senhor, para mudar a sua história, para mudar a sua situação. Eu oro, Senhor, sabendo que eles podem abrir o seu coração para Ti e que Tu queres intervir na sua vida porque Tu os amas, Senhor. Eu oro para que a fé seja avivada no seu coração. Eu oro, Senhor, para que eles levantem os seus olhos para cima,
Eu oro para que eles ponham os seus pés na Tua Palavra. Eu oro para que eles caminhem sobre a Tua Palavra e alcancem graça e misericórdia, Senhor, e alcancem libertação em todas as áreas da sua vida, de acordo com a sua necessidade, Pai, em nome de Jesus. E porque nós cremos que Tu és o Deus da misericórdia, és a nossa casa da misericórdia, és o Deus que abençoa, és o Deus que cura, és o Deus que salva, és o Deus que nos dá a Tua graça sem medida, Senhor, sobre cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa fé viva para poder receber tudo aquilo que Tu tens para nós e possamos fazer como este homem, Senhor, que à Tua voz nós possamos levantar-nos também, Senhor. Nós possamos obedecer no momento para que haja transformação interior imediatamente, Senhor, quando nós obedecemos à Tua palavra. Nós cremos em fé, nós andamos em fé, nós esperamos, Senhor, em fé, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que tudo sabes, tudo conheces e tudo podes também, Senhor. Por isso, Senhor, abençoa os meus irmãos, segundo cada uma das suas necessidades, que a Tua graça esteja sobre eles, Senhor. Que eles vejam, que eles sintam a Tua presença e que Tu és maior de qualquer um dos seus problemas e possam levantar os seus olhos para cima e ver o socorro que vem de cima, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Agradeço ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amém.